Eu estou aqui com o Dr. Ricardo Tagino. É um especialista na área de alimentos, é engenheiro de alimentos, doutorado, então é uma pessoa realmente com conhecimentos para nos orientar a respeito de um tema que tem sido viralizado no Brasil e no mundo, que é a questão da carne contaminada. Carne contaminada faz verdadeiramente um mal à saúde da população do Brasil e do mundo? Nós vamos saber tudo isso agora com o Dr. Ricardo Tagino. Dr. Ricardo Tagino, é um prazer enorme tê-lo aqui nos nossos estúdios aqui da TV Empreender e gostaríamos de saber do senhor essa questão que foi tão comentada, discutida, não só na internet no Brasil, nas redes sociais como um todo, na mídia, nas TVs de todo o Brasil e do mundo, essa questão da carne contaminada, principalmente a carne brasileira. Nós sabemos que a indústria da carne no Brasil é muito forte, exporta para centenas de países no mundo, é muito forte mesmo. E a carne brasileira é considerada uma carne de qualidade superior. Porém, a população ficou bastante apreensiva com esse noticiário que foi colocado aí. Afinal, o senhor, como um estudioso, como engenheiro de alimentos, o que o senhor teria, qual a sua análise dessa situação, desse contexto, como foi mostrado para o mundo, da questão da carne contaminada brasileira? É muita polêmica em cima disso, né? Então tem que se ver primeiro, né, que existe duas indústrias, a indústria da carne in natura, que é essa carne que nós comemos no dia a dia, e a indústria de carne processada, que aí vai fazer produtos como a salsicha, a mortadela, presunto, né? Então praticamente, o que sofreu muito foi a carne in natura, que apareceu toda essa polêmica da vitamina C, da questão do papelão, né? Então muitas coisas que são tudo polêmico e tudo isso são mitos. Nada disso de verdade existe. Né? E, da verdade, o que existe de fato que pode preocupar o cidadão, a cidadã que é leiga na questão de como fazer uma escolha, como selecionar a carne que deve ser consumida? Para isso tem que comprar uma carne que passou pelo sistema de inspeção federal, né? Que ela tenha um carimbo do CIF. Né? Então passou por um médico veterinário, esse médico veterinário verificou se aquele animal estava saudável e depois fez todos os exames também no animal, né? Se tinha na carcaça, se tinha algum problema de saúde, né? Se tinha alguma coisa para prejudicar. Então isso tem que ser na hora de escolher, tem que procurar um estabelecimento que venda uma carne que passou pelo sistema de vigilância sanitária. Sistema esse que normalmente no Brasil é coordenado pelo Ministério... Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ministério da Agricultura. Nós temos essa fiscalização realmente com assiduidade em todos os municípios do Brasil? Não, né, porque a fiscalização no município fica a cargo da prefeitura. Né? Nem todos os prefeitos colocam um médico veterinário, né, na hora do abate dos seus animais, né, que seria, por legislação, é obrigatório. Né? Perfeito. Mas nem todos os prefeitos conseguem, né, manter um médico veterinário que realmente dê conta e que saia uma carne de qualidade. Entretanto, professor, nós sabemos que os nossos consumidores internacionais, os países, têm uma alta exigência e uma fiscalização muito forte na carne que é exportada do Brasil para aqueles países. Como a gente fazia a diferença entre uma carne que é exportada e tem qualidade, de uma carne que a gente compra aqui, consome aqui e que não tem essa qualidade? Como fazer essa distinção? Em termos geral, a carne de qualidade, né, tem a cor característica, né, não apresenta nenhum odor estranho. Né? Então, são coisas mínimas que você vai ver, mas o que dá a certeza é se ela tem um carimbo que passou pelo Serviço de Inspeção Federal. É isso que você vai ter, né, se a carne tem realmente procedência. Passou por um sistema
que vai manter aquele produto livre de qualquer doença para o consumidor. Tratando dessa questão para o nosso público leigo, e que nós estamos visitando as feiras livres e nós observamos aquelas carnes penduradas lá, a exposição, as pessoas pegando, manipulando a carne. E aí, como é que fica essa análise, essa avaliação? Aí é que morre o perigo, né? Então, o sistema a gente não tem essa confiança. Aquela carne passa a nossa temperatura muito alta, então fica muito tempo exposta a insetos, a mosca, né? Então, tudo isso são vetores que podem contaminar essa carne. É uma situação difícil. A gente chega nessas feiras livres, todo mundo tem o seu fornecedor de carnes, né? Tem as peças penduradas lá nos açougues, né? E a gente pergunta, o senhor conhece a procedência da carne? E todos eles dizem, não, a carne é de qualidade. Eu, mais uma vez, apesar de estar aqui como especialista que está nos orientando, e a responsabilidade nossa é muito grande, porque esse programa está sendo visto por talvez milhões de pessoas em todo o mundo, é um programa que é colocado na internet, é um programa no nosso canal, no YouTube, a tvempreender.com.br, e pode ser visto por pessoas do mundo todo. Então, suas palavras e suas orientações poderão ser seguidas por muitas pessoas. A minha pergunta, com muita objetividade, é: como é que eu vou saber que eu estou comprando uma carne de boa qualidade ou não? Apesar de que o senhor já explicou, mas nós precisamos fortalecer na pessoa leiga que vai comprar carne no mercado, na feira livre, ou no açougue, ou no supermercado, como essa pessoa simples do povo deve fazer a seleção dessa carne. Pois é, então, em termos de aparência, não ter muita diferença. Então, o principal é que se aquela carne realmente passou pelo médico veterinário e ele deu a certeza que aquela carne estava saudável. E isso, na verdade, na prática, é se ela estiver muito bem embalada, conservada no gelo, né, e com o carimbo do Ministério da Agricultura. Exatamente, né? Ela tem que estar refrigerada, né, ter passado por um processo de abate que os animais não tenham sofrimento, teve um abate humanitário, né? Essa carne passou todo o rigor mortis em refrigeração, né, para que não haver nenhuma contaminação. Ela foi embalada e entregue ao supermercado em refrigeração, né? Durante toda a cadeia produtiva, até chegar à mesa do consumidor, ela tem que ser mantida em refrigeração. Professor, vamos falar de uns mitos que existem. Sim. Os mitos na questão da carne, do consumo da carne animal. Se fala muito que consumir carne suína é um risco muito grande para a saúde. O que existe de verdade e de científico nessa isso é cientificamente comprovado que a carne suína ela é uma carne que faz mal à saúde humana, ou não existe nada de científico e sim isso é um mito? Isso é mito, né? Então tem hospitais na Europa que servem carne suína nos hospitais, né? Que comprova que não vai fazer nenhum mal para a saúde. Então é a carne saudável como outra, desde que ela tenha passado pelo sistema de inspeção, né? Venha do animal sadio e seja mantida de toda a cadeia produtiva em condições ideais de temperatura. Agora vamos mudar agora da carne, a carne do boi, a carne do porco, que é a carne suína, e vamos agora falar daquelas carnes brancas, que é a carne do galeto, o frango. As carnes de aves. As carnes de aves. E aí, a inspeção é o mesmo processo? Sim. É o mesmo processo? Na abatedouros, né? Então tem que ser abatido com o animal sem sofrimento, né? Para ter toda a questão humanitária desse abate, né? Então tem que o animal passar pela sensibilização, então fez o abate, manteve todas as condições higiênicas ideais, né? Que chegue na mesa do consumidor um alimento, né? Que não tenha nenhum perigo para a saúde do consumidor. Saindo agora do nosso frango,
E vamos agora para aquele consumo aquela alimentação que diz que essa é fantástica, porque é a ômega 3 que encontramos muito nos peixes. E aí, o peixe? A gente pode consumir o peixe de forma tranquila, comprando aí esse pessoal, os peixeiros que estão aí nas várias, no nosso litoral brasileiro, vendendo aí à vontade. Como que comprar um peixe com tranquilidade que estamos comprando um peixe fresco, saudável? Qual a orientação que o senhor daria? Peixe tem as características no próprio peixe que a gente sabe se ele está com as características que são novo ou não, né? Então a gente vê primeiro o olho, se não está saliente, então tem que estar aquele olho bonito, não murcho, né? Então tem a escama tem que estar aderida no próprio peixe, né? Então são características sensoriais que a gente já percebe no peixe se ele está novo ou não, né? Mas também o peixe, em toda a cadeia dele, desde a captura, a comercialização até chegar à dona de casa, também tem que ser mantida em condições ideais. Para evitar, essas condições ideais são o quê? A baixa temperatura, tem que ser mantida em refrigeração, né? Que isso evita a proliferação de micro-organismos, né? Que esse micro-organismo pode causar alguma doença ao consumidor. Perfeito. Agora vamos falar dos conservantes. Os conservantes, as pessoas exportam muito essas carnes, tanto a carne bovina, como a suína, como o frango, principalmente estas são exportadas em grande quantidade. Sabemos que a indústria brasileira é respeitadíssima no mundo todo pela qualidade de suas carnes e pelo processo de fiscalização por que passam, tanto internamente como externamente, né? Lá fora, os compradores são exigentes e fiscalizam, porém, para essa carne ser manipulada e passar vários dias, nós ouvimos falar que é injetado nessas carnes conservantes. Esses conservantes são ou não prejudiciais à saúde humana? Primeiro que a carne in natura não pode ser adicionado nenhum conservante, né? Então, a indústria de carne in natura não pode. O que pode ser produtos industrializados, como a mortadela, salsicha, presunto, que tem alguns conservantes, né? Uns são naturais, como a vitamina C, né, que deu tanta polêmica, o pessoal, né, que são outros elementos que, mas são, no fundo, a vitamina C, né, como a eritorbato de sódio, né, que são uma forma de vitamina C. E é natural vitamina C, né, que não vai causar nenhum problema, né? Agora, tem outros também conservantes, né, que são usados em condições mínimas. Ele, para trazer algum dano à saúde, teria que ser consumido em grande quantidade, né, acima de 10 quilos. Enquanto ele é adicionado em produto carne, é uma quantidade mínima, né? O nitrito, por exemplo, ele é adicionado 0,15 miligramas para quilo de carne, né? Então, você consumir alguma coisa que vai ser dano, você teria que comer 1 tonelada de carne, né? Então, isso é impossível, você consumir 1 tonelada de carne. Então, nenhum desses produtos, né, eles são seguros internacionalmente. Então, o Brasil obedece leis internacionais. Então, toda essa forma dos aditivos usados são seguros, né? Agora, as pessoas têm um medo muito grande de química, mas tudo é químico, né? Água é química, o ar é químico, né? Então, tudo é químico. Então, mas tem alguns produtos, né, que em excesso queria fazer mal, mas isso até a água. Se eu tomar água em excesso, posso morrer afogado, né? Então, tudo isso é controlável, né? Nada vai ser, pode fazer mal à saúde do consumidor. Perfeito. Estamos conversando com o professor Dr. Ricardo Tagino, professor da nossa Universidade Federal da Paraíba, engenheiro de alimentos, uma pessoa que realmente entende do que está falando. Então, professor, para encerrarmos esse assunto, nós estamos com a nossa repórter Andresa nas ruas de João Pessoa, conversando com... Não é a Andresa, pessoal? A nossa repórter que está nas ruas conversando com o povo, sabendo quais suas opiniões a respeito deste tema tão falado. Agora eu queria que o senhor focasse para o nosso público que está nos assistindo
e diga o que eles devem fazer quando for comprar a sua carne. Primeiro é verificar as condições desse estabelecimento. Se esse estabelecimento tem higiene, se, não aquela carne que está sendo comercializada em feira livre, exposta ao sol. A primeira coisa tem que ver a higiene do estabelecimento onde vai comprar. Que isso já dá uma margem de segurança para o consumidor, saber que aquela está sendo mantida em condições ideais, né, de comercialização, aquele produto. Né? E na hora de comprar, ver se tem um carimbo do CIF, né, que aí vai ter confiança que vai tendo um produto saudável. Perfeito. Espero que você fique acompanhando aqui na TV Empreender, porque nós teremos sempre um assunto que diz respeito à sua saúde, principalmente aqui no Empreender Saúde. Nos aguarde para o nosso próximo encontro.